Pessoal, estamos começando aí, vamos esperar só mais uns minutinhos para o pessoal entrar. Estamos online. Sandra, contigo. Tentando entrar aqui. Querem começar? Olá. Então, vamos lá, gente. 19h32, horário de Brasília. Estamos aqui com os meus amigos, são amigos mesmo de longa data, que eu sempre infernizo a vida deles, eu acho que é por isso que é tão fácil na minha vida. Pessoal da Pinox, pessoal super expert na área de agilidade, né? Vou deixar eles se apresentarem, mas o foco aqui é que no último dia 18, a gente teve o evento de aniversário do Scrum Guide, né? Teve o evento de lançamento da nova versão do Scrum Guide, versão 2020, e a partir daí surgiu a ideia da gente conversar com quem entende sobre as diferenças, né, do guia em relação ao que já existia. Então, infernizei a vida do Polito e do Arley, falei assim, bora conversar, bora fazer aqui uma live com o pessoal para explicar as principais diferenças, e cá estamos nós. Então, eu vou pedir para eles se apresentarem rapidamente. Vamos lá, Polito, se apresente, logo em seguida o Arley. Palavra com vocês. Eu sou Ricardo Polito, sou CEO da Penox, a gente trabalha aí com agilidade. Na verdade, a gente já trabalhou em várias áreas, né, da tecnologia. Fui professor universitário há 9 anos na Católica, na área de engenharia de software. Dei aula na pós-graduação também. E há uns 5, 6 anos a gente se envolveu na área de agilidade, começando com o Scrum, né? Hoje, tanto eu quanto o Arley somos certificados CSPSM e CSPPO. Temos expertise também na área de Kanban, né? Eu sou AKT, a gente faz vários treinamentos na área de Management 3.0. Estamos trazendo aí alguns outros treinamentos novos na área de RH. E é isso. Estamos aí para falar um pouquinho da nossa experiência aí e as mudanças do Scrum Guide. Arley, tu. Seu áudio está cortando. Não. Eu sou o Arley. Vai lá, Arley, eu te dublo. Brincadeira. O áudio não está saindo, tenta mais uma vez. Então, vamos tentar por aqui. Me ouvem agora? Estou vendo. Então, meu nome é o Arley, já tem algum tempo de caminhada dentro da TI também. Sou Agile Coach Trainer dentro da Penox, né? A gente está, como o Polito falou, já estamos há 5 anos nessa estrada da agilidade. Muitos treinamentos, algumas implantações e aquilo que precisar, gente, estamos aqui. E amigos da Sandra, como ela falou antes. Né? Muito importante isso. Polito, você não falou que era meu amigo, vai todo mundo achar que eu estou mentindo. Obrigada, Arley. Então, eu não queria dizer que a gente se conheceu há uns 20 e poucos anos, né? Porque não ia pegar muito bem, deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu conheci a Sandra tem muitos anos, né? A gente trabalhou numa empresa de tecnologia aqui em Brasília, que nem existe mais, né? Virou casa de festa. Hã? Virou casa de festa, casa de fantasia. Mas a gente trabalhou em vários projetos no contexto de fábrica, né? Na época, a Sandra era arquiteta, né, Sandra? Estava brincando lá com a parte de arquitetura, eu mexendo com a parte de requisito, e a gente se conhece há muito tempo, né? Então, enfim. A gente é amigo. Amigo. O Polito sempre me coloca nas roubadas dele. Mestrado, doutorado, é sempre isso. Ele é o grande culpado da minha falta de paz. Mas Ó, ela foi para Portugal roubada.
Muito roubada, mas brincadeira, gente. Olha, para vocês verem, eles falaram brevemente, porque se ficar falando o currículo desses dois aqui, não acaba hoje, vai ser uma live só de currículo. Mas a gente está com duas pessoas de super peso aí, então, dia a dia, trabalhando com ágil e vivendo essa parte de treinamento. Então, acho que não tem pessoas melhores para a gente conversar sobre as mudanças do Scrum Guide, né? Antes de começar a falar das mudanças, eu só queria que vocês falassem aqui pra gente, porque lá no canal da Marocas tem muita gente que está começando, né? E aí eu gosto muito de focar em quem está começando também. E muitas pessoas me procuram pelo direct para perguntar o que é o Scrum, por onde começar. Então, assim, eu acho que vale uma live depois para a gente conversar sobre isso, para não tirar totalmente o foco. Mas só para a gente também acalentar, né? Receber essas pessoas que ainda estão engatinhando na agilidade, o que é o Scrum? Não, o Scrum, ele é um método, framework, né, mudou. Quando ele foi lançado, chamavam ele de uma metodologia, mas ele se posicionou como um framework para trabalhar a agilidade. Ele nasceu da experiência de alguns agilistas, né, que estavam tendo dificuldade em implantar um software, né, nasceu dentro da TI, e eles adotaram formas diferentes de produzir esse software, né? Trouxeram conceitos como time box, que é um tempo para você desenvolver, em vez de você focar em fazer tudo aquilo que o teu cliente está pedindo, você focava numa janela de tempo. Então, você definia um período de um mês, de 15 dias, que fosse, para você construir algo de valor, algo que fosse entregar para o teu cliente dentro desse período. Então, uma das diferenças que a gente tinha das abordagens anteriores era justamente que agora você tinha uma limitação de tempo. E essa limitação de tempo é que definia o que ia ser feito, quer dizer, o que cabia dentro desse tempo e também o custo que você teria com isso, né? Essa foi uma das diferenças da abordagem que a gente chamava de tradicional. Quer completar alguma coisa aí, Warren? Não, tá tranquilo. Eu acho que é isso mesmo. Então, e principalmente o foco, né, muito naquilo que realmente entregaria valor para o cliente, né? A gente parou de pensar num todo, começou a pensar em pequenas partes que realmente traziam valor para o cliente. E aí, depois disso, a gente teve outras coisas que vieram juntos, outros métodos, outras coisas complementares, como hoje ele está muito em foco a questão do MVP. Então, tudo isso foram ideias que acabaram se agregando ao framework do Scrum, que hoje é o mais difundido não só no Brasil, né, mas no mundo como um todo. Beleza. Aí eu só queria que a gente reforçasse o que é um framework, né? Porque essa parte, né, de metodologia, método, por que o Scrum se posiciona muito como framework, né? Não, tem uma discussão grande, né, sobre ele ter nascido como uma metodologia. E metodologia é a forma como você vai trabalhar, né? Então, o estudo do método, né, da forma como você trabalha. E entendia-se que o Scrum estava em constante evolução e que ele não poderia ser rígido, né? Então, eles posicionaram como um framework, uma caixa de ferramentas, ou seja, você ia utilizar os elementos do framework para que você pudesse fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Isso aí bate com uma das mudanças que aconteceu justamente nessa última edição, né? Eles tornaram ele justamente menos prescritivo. A ideia de trazer ele menos prescritivo, menos formatadinho, né, era justamente para dar liberdade para que as pessoas tivessem a possibilidade de adaptação do framework para vários ambientes, que é o que a gente tem percebido, né? Mais e mais outras áreas têm adotado o framework como uma forma de se ganhar agilidade, ganhar frequência na entrega dos seus produtos, né? Tanto a área de RH quanto a área de marketing, até o direito, né, tem utilizado a metodologia como uma forma de dizer assim, agora eu vou conseguir entregar mais frequente, e esse é o conceito que a gente entende de agilidade, não é entregar mais rápido, e sim entregar mais frequente, algo que seja de valor para os seus clientes, né? Massa. Pode falar, Warley. Não, só ia complementar que
uma das principais ideias também, né, do Scrum, que pouca gente tem a noção disso, é de que a ideia do Scrum é fazer a execução. Ele não te diz o que vem antes, ou seja, toda a parte que hoje a gente conversa, de design thinking, até do próprio MVP que eu falei antes, ele não cita, ou seja, ele não controla como você vai chegar nele, e nem o depois. Como é que eu vou medir o meu produto? Como é que eu vou evoluir esse produto? Ele não dita. Por isso que ele é um framework que a gente pensa só na execução. É como eu vou pegar algo, construir, e depois que eu construir, eu vou correr atrás do que fazer efetivamente com o meu produto. Aí eu vou me planejar para o pós-produção mesmo. Massa. Eu pergunto muito essa questão do framework, porque a gente vê muito por aí o pessoal falando metodologia, o Scrum como metodologia, esses pequenos enganos, e aí começar já frisando que é essa caixa de ferramentas que o Pulito trouxe para a gente mesmo, né? E toda essa abertura, enfim, não vou chover no meu olhado. Legal que o Pulito já entrou no primeiro das diferenças, né? Só relembrando aqui, o Scrum Guide, ele, né, lá na parte de histórico, ele já traz, né, um índice falando de 7 diferenças. Hoje, na nossa live, a gente vai tentar focar nessas 7 diferenças, falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas a primeira é essa mesmo que o Pulito já trouxe. Ele ainda é menos prescritivo, né, dando essa abertura às pessoas poderem aplicar em N áreas, em N focos, não tendo mais esse modelo tão... não que ele sempre fosse, né? Mas deixando ele cada vez mais leve. Né? Então, a primeira coisa que ele já traz é que ele removeu as perguntas das dailies, né? Que é a primeira cerimônia que traz. Queria conversar com vocês, o que vocês acharam da remoção dessas perguntas das dailies, porque antes ele trazia, né, uma orientação de como as dailies deveriam acontecer. Então, eu acho assim, extremamente produtivo eles terem tirado as perguntas, porque elas criavam uma confusão, né? E tendenciava a uma prática de status report, que era reportar o que cada um estava fazendo, em vez de efetivamente olhar o que tinha que ser entregue, né? Isso era uma das grandes diferenças que a gente pontuava na abordagem do uso de um Scrum para um Kanban, por exemplo. O Scrum ele acabava focando muito no que cada pessoa do time estava desenvolvendo e as pessoas sempre reportando diariamente o que elas estavam tendo de dificuldade, o que elas estavam fazendo, né, efetivamente, ou iam iniciar. E tirando essas perguntas, você dá liberdade para focar no objetivo da sprint, né, na meta da sprint. Então, acho que foi bem bacana. Já era uma coisa que alguns lugares com mais maturidade estavam utilizando e vem como resposta mesmo a mostrar que isso aí é o caminho que esses times estavam adotando e agora tem o selo mesmo, né, da Scrum Guide em cima disso, da Scrum Org, né? E as 3 perguntas, além de ser fechadinha, era engraçado quando você, para quem não conhece, né, as 3 perguntas é o que eu fiz ontem ou desde a última daily, o que eu vou fazer hoje até a próxima daily e se eu tenho algum impeditivo. Era engraçado que quando alguém por algum motivo teve algum problema ou simplesmente não conseguiu trabalhar no dia anterior, geralmente era a pessoa que mais tomava tempo, porque ela queria se explicar, queria dar explicação, pensando que era um report. Nunca foi a ideia, mas realmente acabava tendo essa carinha de report. As pessoas normalmente, inclusive, ficavam olhando ou para o Scrum Master ou quando chamavam o PO para falar para o PO. A gente até brincava que era legal a gente se esconder atrás das pessoas ou ficar de costa para o time, porque era o único jeito do time não te olhar. Porque eles sempre param para olhar para o Scrum Master como se o Scrum Master fosse um gerente de projetos e está ali para pegar na risca quem fez e quem não fez algo, quem entregou, quem não entregou. E era uma disfunção quando a gente sabe que, na verdade, a daily é para alinhamento geral em relação ao objetivo da sprint, né? Não é um report, mas é o que mais acontece. Retirando as 3 perguntas, deixando as pessoas falarem livremente, os times mais imaturos do início, eu acredito que vão ter um pouco de dificuldade, porque
comum, né, time imaturo não ter tanto foco, mas ganhando um pouquinho de maturidade é muito mais tranquilo, porque vira uma conversa do time com o time mesmo, né? Deixa de ser essa cara de report, né, que a gente está tanto frisando aqui. Eu acho que aí minha opinião, né, tentando falar, eu acho que eu concordo muito com vocês aí, acho que aquelas 3 perguntas elas davam muito sensação de ponto de controle, né, e na verdade é só intenção de ver impedimentos e de repente replanejamento da sprint, né. Lá no projeto que eu estou atualmente, a gente não seguia essas 3 perguntas. A gente tinha feito outras perguntinhas que eram aderentes à nossa realidade, então, assim, ó, e deu super certo, né. Então fica a dica, eu acho que a gente tem que ver quais são as perguntas agora o Scrum, acho que ele já traz essa força aí, quais são as perguntas que trazem essa intenção, né, de ver impedimentos, de ver se ninguém foi esquecido, nenhuma atividade, tinha sido esquecida no andamento lá do projeto, né. Então, também achei bem legal. Pegando o gancho aí, então, das perguntas da Daily, a gente teve uma suavização também dos itens da retro, né, a cerimônia de sprint retrospective. O que vocês têm a acrescentar em relação a isso? A retrospectiva ela é uma cerimônia que o pessoal estava utilizando para várias visões, né? Tanto desenvolvimento de equipe, quanto resolver problemas que tinham no processo, resolver problemas do próprio time mesmo, ou dificuldades que aconteceram junto às áreas de negócio durante aquela sprint. E eles trouxeram um direcionamento, né, sobre essas visões e como melhorar isso, né? Teve aí uma época em que a galera ficou buscando várias dinâmicas diferentes para poder fazer uma retrospectiva mais bacana com o time. E, na minha opinião, o pessoal focou muito mais em fazer um momento lúdico do que melhorar efetivamente o que estava acontecendo, né? Bom, na minha visão é mais ou menos isso, né? Acho que eles direcionaram para melhorar o processo de retrospectiva. E aí eu faço minhas palavras do Polito também, era muito engraçado você ver todo Scrum Master queria fazer a dinâmica de retrospectiva, que todo mundo ia achar legal, que ia ter participação e que todo mundo da empresa queria fazer, só que ela não estava focada no que é essencial, que é fazer inspeção de verdade, verificar se os processos estão legais, se o produto está indo no caminho, o que está sendo entregue está indo no caminho certo, né, do produto, se realmente a roda tá girando da forma correta. As pessoas só queriam fazer uma coisa divertidinha. Então, dando essa suavizada, eu acho que as pessoas vão começar a entender que não adianta fazer uma dinâmicazinha bonitinha se ela não tem um fundo, se ela não tem realmente algo a acrescentar que venha trazer uma melhoria significativa para o time, como é o objetivo final da retro, né? Que é essa melhoria contínua, que é verificar, fazer essa inspeção para ver realmente aquilo que a gente pode melhorar. Massa. Eu acho que isso daí também é um tema depois para a gente falar das retros, né? Tem muito a ver com esse Management 3.0 aí. Já recebi vários conteúdos para tornar retros mais dinâmicas. Acho que a gente podia reservar um tempinho aí que vai dar o que falar. Olha o que a gente escuta de gente pegando o management e torcendo para fazer uma retrospectiva muito maluca, não tá no gibi. Mas bora lá, senão a gente focar aqui, ó, analistas. Beleza. O terceiro item, né, o terceiro tópico que eu quero trazer aqui, desse mesmo item ainda menos prescritivo, ele fala sobre os impactos, sobre o cancelamento das sprints, né? Então, sprints que são canceladas, e os impactos disso, né? Antes a gente tinha até essa orientação sobre evitar o máximo possível cancelamento de sprints. Como é que vocês veem isso? Não, o que a gente via muito acontecer eram sprints que nasciam tortas, né, vamos dizer assim, com requisitos não bem definidos, e muitas vezes eles estouravam o tamanho da sprint, né, descobria-se que aquilo que tinha se acordado era muito maior do que
tinha necessidade. E existia uma resistência muito grande em se cancelar uma sprint, porque era como se dissesse, a gente jogou trabalho fora, né? E, na verdade, o foco era na meta, né? A meta da sprint, que é um dos conceitos que eles trouxeram agora, muito importante, para saber, poxa, eu tenho o que eu vou ganhar com esse incremento, né? E aí, muitas vezes, você poderia atender parcialmente ou atender efetivamente o que você precisava naquela sprint, sem ter feito todos os itens que estavam previstos dentro de uma sprint. Você poderia ter alcançado esse objetivo. Então, você não precisava olhar isso de uma forma punitiva, né? Tipo, cancelei a sprint, né? Estamos negativados porque a sprint não chegou. Não, muitas vezes você atingiu aquele objetivo, entregou um conjunto de valores, mas não eram todos os itens que tinham sido mensurados, colocados dentro do backlog da sprint, porque você acabou dimensionando de uma forma errada, ou colocou muita coisa, ou a história era um pouco mais complexa do que você tinha imaginado, né? E o pessoal sempre teve muito medo de cancelar a sprint, simplesmente pelo fato de, mas o time tal está cancelando a sprint, principalmente quando você tem uma empresa com muitos times. Eu até brinquei uma vez em uma empresa que eu passei, tinham 9 times. Na minha primeira semana a pergunta foi, gente, quantas sprints já foram canceladas em um ano? Nenhuma. Vocês sempre estão fazendo certo? Não, mas volta e meia era cancelado. Então, existe esse medo, toda essa questão de, se eu cancelar, estou dizendo que eu não estou trabalhando direito, que o PO não mensurou aquilo que ele poderia, não deixou muito claro, né, melhor dizendo, aquilo que deveria entrar, o time não soube mensurar. E não, gente, simplesmente, olha, o que mais acontece é uma plane mal feita e todo mundo sabe que não vai conseguir atingir o objetivo da sprint já na plane e ainda assim ninguém quer cancelar a sprint. Todo mundo fica até o final já sabendo que não vai conseguir atingir o objetivo, mas fica roendo o osso para efetivamente dizer que fez alguma coisa, para não ter essa negativação, digamos assim, né, de que cancelei a sprint. Eu acho que esse negócio de cancelamento de sprint acontece quando o time está começando, né? Depois a gente vai vendo a maturidade com o andamento, porque é isso mesmo que vocês estão trazendo, né? A gente vai aprendendo com os erros de estimativa dos itens que cabem numa sprint e vai vendo o que foi entregue. Então, acho que traz muito isso, né? Cancelar a sprint está muito atrelado à meta do produto, né? Se a meta foi cumprida, não foi cumprida, e não se todos os itens foram atingidos, né? Então, é bem subjetivo e bem adaptável, né? Bom, então vamos passar para o item 2. O item 1, então, só revisitando, ainda menos prescritivo, né? Então, mais aberto, mais facilitado, mais maleável, um framework mais adaptável. Segundo item dessa mudança é uma equipe com foco em um produto. Eu acho que aí é uma das coisas que mais me deixou inspirada nas mudanças, né? Porque fala muito sobre a nova modalidade de time, né? A nova organização de time, né? Então, a primeira fala sobre o papel do PO, do Scrum Master, não tendo mais, eu acho que entra até num conflito aí filosófico entre vários agilistas, né? Sobre os papéis e as atuações dos dois. Eu vou deixar para vocês explicarem isso daí, essa parte mais polêmica. A polêmica você joga para a gente, né? É contigo. Tá, então... agora, já que a gente falou da mudança dos times, né? Eu diria que a principal mudança que teve aí, a gente parou de ter a questão do Dev Team, o PO e o Scrum Master para termos um time Scrum e cada um ali com a sua responsabilidade e agora até no Scrum Guide fala que todo mundo somos todos desenvolvedores, o que pode aqui no Brasil causar um problemaço, porque desenvolvedor aqui no Brasil é o cara que faz o código, não é uma pessoa que faz algo. Então, a tradução vai
dá um reboliço até pegar direitinho, porque o que vai ter de gente falando que agora o Scrum Master precisa desenvolver e o PO também precisa desenvolver não está no gibi, né? Mas no final das contas é o desenvolvedor no sentido de desenvolver o produto, né? Então a gente passa a ter o time e com as responsabilidades diferentes. Então você tem um time de desenvolvedores que efetivamente vai pôr a mão na massa do produto ou daquilo que está sendo construído. Você tem o PO que continua sendo a pessoa que tem ali a visão do produto, que vai trazer o direcionamento daquilo que é o ideal a ser feito, né, daquilo que ele imagina que vai agregar mais valor, e o Scrum Master continua com esse papel de ser um coach do time, e realmente cuidar do Scrum de uma forma geral, de ver os processos para seguir tudo mais direitinho. Eu acho que trouxe uma visão de equilíbrio também dos papéis, né? A gente acabava encontrando em alguns lugares a visão do Scrum Master ser acima do time, porque herdava a visão de um gerente de projeto, né? Muitas implementações em que o Scrum Master... Polito, me ajuda. Eu vou te interromper, me ajuda. Fala que o Scrum Master não é gerente de projeto para esse povo, por favor. O Scrum Master não é gerente de projeto. O que acontece? Quando a gente tinha transição do modelo, né, de uma gestão de projeto para uma visão ágil, algumas funções, principalmente as funções relacionadas ao produto, né, que eram desempenhadas pelo gerente de projeto, eram comuns ao Scrum Master. E aí a galera olhava e falava assim, beleza, metade das coisas aqui que o Scrum Master faz era um gerente que fazia e a outra metade a gente não sabe nem como faz. Vamos colocar o Scrum Master para fazer isso. E isso acabou gerando, nos primeiros times, uma dificuldade. Por quê? Porque o gestor, o gerente, né, ele acabava estando numa visão hierárquica acima do time. E isso gerou alguns impactos, né? E com essa nova versão, a gente viu claramente que você é um time Scrum. Então, existe o papel do Scrum Master, ele está como um facilitador, ele está como uma pessoa para prover facilidade para o time, mas ele não manda no time, ele não é um gerente, um chefe, né? E isso é uma coisa muito importante. Além também da visão do Product Owner, né? O PO, em alguns lugares, principalmente em ambientes onde o negócio manda muito, né? Onde o negócio tinha uma relevância muito grande e a equipe, né? O time de desenvolvimento era a galera de TI ou um terceirizado, acontecia muito frequentemente o PO ser um chefe, né? Ser também alguém que mandasse no time, né? E isso gerava algumas dificuldades aí, principalmente no cumprimento da sprint, na definição de metas, na mudança, né? Tudo tinha que passar muito pela aprovação do PO. Aquilo que o Arley falou, né, de você convidar o PO para a tua daily justamente para poder dar um status report de como estava o projeto. Esse tipo de coisa foi acontecendo justamente por essas disfunções. Hoje é Scrum Team. Então, é um time Scrum, cada um tem o seu papel de relevância. São desenvolvedores no sentido de todos que desenvolvem alguma coisa para a meta da sprint, então, e para a meta do produto. Então, hoje, apesar da palavra desenvolvedor, para a gente que é de TI, focar muito nessa visão de quem codifica, né? A tentativa deles foi dizer assim, todo mundo que produz alguma coisa que gere valor vai ser considerado um dos desenvolvedores dentro do time. Então, se a gente pegar um contexto do direito, um advogado vai ser um desenvolvedor? Sim. Um advogado vai estar produzindo alguma coisa, ele vai ser um desenvolvedor dentro do contexto do Scrum. Numa campanha de marketing, um analista de mídias sociais, um analista de SEO, ele vai ser um desenvolvedor do time Scrum. E não necessariamente é um desenvolvedor de código, né? Ele é alguém que desenvolve algo para aquele objetivo, para aquela meta da sprint que está sendo definida. Isso aí é um troço que tem que ficar bem claro, né, nessa nova nomenclatura. É isso. Massa. Então, ele traz mais próximo essa parte do
PO com o Scrum Master para dentro do time de desenvolvimento, sendo um time só, parando com esse negócio de proxy, né, que era uma coisa até interessante. Se a gente olhar a regulamentação, né, o que estava escrito antes, as deles poderiam acontecer e poderia participar o PO, que nem era recomendado, né? E agora é uma coisa que nem diz mais, né? As deles podem aparecer quem quiser. Eu lembro que antes até a orientação é que nem envolvessem tanto o PO nas deles. Tinha uma questão assim. Chamar PO para dele, o PO já ia assustado porque pensava que tinha acontecido algum problema, porque ele só era chamado quando efetivamente o time olhava para a meta da sprint e, opa, não vamos conseguir atingir a meta da sprint. Vamos conversar, vamos negociar com o PO para diminuir o escopo, para ver o que dá para a gente conseguir ainda entregar, para ele ficar felizinho, para quando a gente chegar na review não dar problema. Então, PO dentro de dele era raro. Quando ele ia, era porque tinha dado algum chabu quando ele era convidado, né? Era muito comum os times só convidarem o PO quando dava chabu mesmo. E aí, por isso que quando ele aparecia, ele era considerado o chefe. E aí todo mundo ficava reportando as coisas para ele. Né? É bem legal essa visão de time integrado. Vou puxar aqui o gancho para o terceiro item, que é a introdução ao objetivo do produto. Agora, eles trazem muito essa visão de meta, de objetivo do produto, né? Não é que trazem, mas eles aprofundaram, afunilaram, né? Frisaram, acho que na tentativa de que a gente parasse de entregar, se perder no meio das sprints, né? E entregar valor conciso e consciente com que era de fato o foco do produto, né? Então, também é um dos itens que eu achei bem legal, porque isso vai muito associado ao valor do framework, né? Que é entregar primeiro o que mais faz sentido, o que mais traz valor. E aí ele vem com esses itens de objetivo do produto, metas, né? Visão de atingimento do produto em metas. Queria que vocês falassem um pouquinho, né? Sobre essa introdução ao objetivo do produto e relacionado agora aos times. Como é que vocês acham que os times vão se modificar em relação a esse item, esse ajuste aí do guia? Então, tem umas coisas interessantes. A primeiro é que você tem um time por produto, né? A ideia é que você tenha um time para aquele produto, e isso faz uma configuração até diferente, né? O PO é do produto, né? O PO não é de um time só. Ele é focado no produto. Quando você tem mais de um time trabalhando num produto, o conceito da meta, ou que ele está colocando como objetivo do produto, que existia, mas não estava muito claro onde ficava, como definia, né? Vem para alinhar a forma como esses times vão apontar, é um direcionamento, né? Que muitas vezes vinha sendo tratado como elemento de outros frameworks, né? Então, às vezes o pessoal colocava lá um OKR na vida para você direcionar qual que era o objetivo do produto. Às vezes o pessoal trazia conceitos de outros frameworks, né? Era comum você ver times Scrums trabalhando com ideias, por exemplo, do SAFe, como se eles fossem um trem, né? Mesmo não sendo um trem, para eles poderem direcionar o objetivo do produto. Então, eles acabavam fazendo numa planning como se fosse uma API lá, planning, com objetivos, quer dizer, trazia elementos de outros frameworks para fazer esse direcionamento, né? E percebia-se muito essa visão. Influência, né, de se conhecer outras metodologias, e hoje fica muito claro, né, essa questão do objetivo. Outro ponto que chamou muito a atenção é como eles colocaram isso focado em propósito, né? Eles botaram agora 3 elementos, o que, o como e o porquê. E aí a gente remete à visão de propósito que o Simon Sinek fala, né? Vamos partir do porquê. Por que a gente está construindo esse produto? Por que a gente tem essa sprint? Por que a gente faz esse incremento? E isso talvez gere nos times menores, mais imaturos, uma dificuldade de enxergar, mas vai ser um norte muito importante
para quem é da área de produto dizer o quão relevante é aquilo que está sendo construído. Evitar que você tenha times que são times somente executores e que não conhecem do produto, não conhecem o porquê daquilo está sendo feito, né? Vou pegar um gancho aqui rapidinho e evitar que a gente produza coisas que não vão ser usadas, né? Então, o ágil, eu vejo ele muito associado a isso. Quando a gente prioriza, fatia e prioriza pelo que entrega mais valor, é na intenção daquelas funcionalidades, pegando agora a parte de TI, né? Lógico, isso aí se atrela a qualquer área que está usando o Scrum. Mas é na intenção daquelas funcionalidades que eram construídas a rodo, que ninguém usava só porque eram bonitinhas. Então, esse lance do propósito, eu acho que ele vem muito para fortalecer isso, né? Pode falar, Arley. Nada, sem problema. Não, e fora que é muito comum, e aí, experiência própria mesmo, de perguntar para NPOs qual era o objetivo do produto. O que ele imaginava para o produto dele daqui a 6 meses, eu não digo nem um ano. Ele pedindo para os próximos 6 meses. E o PO, não, porque a gente vai implantar isso, isso, isso. Não, eu quero saber o objetivo do produto. Eu quero saber para onde vocês vão. O que vocês estão fazendo agora que vai fazer com que o seu produto seja o senhor produto lá na frente, que ele atinja um objetivo. E os POs, na maioria das vezes, não sabiam efetivamente. Eles tinham uma noção de norte para onde eles queriam mais ou menos ir, mas não tinham esse objetivo focado. E por que eu digo isso? É muito comum, e eu imagino que todo mundo aqui já passou por isso, de chegar numa planning e algo ser planejado, ser mega importante, o PO frisar o porquê que era importante, aquele item não ser entregue naquela sprint, e na sprint seguinte, esse mesmo item que era mega importante, não, eu pensei melhor, agora não é. Então, quando você não tem esse objetivo claro, fica difícil do PO saber para onde direcionar o time e até mesmo do time ajudar o PO a direcionar. Porque eu já passei por N situações onde o time poderia ter ajudado o PO a atingir melhor os objetivos se o PO tivesse deixado mais claro qual era o objetivo final do produto. Então, a gente já viu, a gente até fez um estudo depois, quase 30% das funcionalidades que foram inseridas em um produto específico, elas não eram necessárias para o lançamento. Então, adiou-se, eu acho que quase 1 mês e meio do lançamento de um produto para incluir essas funcionalidades que ninguém usou ali no primeiro mês. Então, na pior das hipóteses, lançava 100 depois, acrescia isso de uma forma bem tranquila que ninguém ia sentir falta, porque literalmente a gente olhando depois, ninguém nem clicava nos itens que tinham sido colocados a mais. E aí entra até na sua fala da gente começar a fazer aquilo que realmente vai ser usado, parar de fazer firula, né, como a gente brinca, parar de fazer aquele produtinho bonitinho e colocar um produto que realmente atenda às necessidades da pessoa, aquilo que ela está procurando. O que eu acho mais legal é que quando a gente vai liberando de acordo né, com as fatias, a gente tem essa retroalimentação pelo feedback, pelo uso, né? E cada vez mais fortalecendo como é que vai ser lido, como é que vai ser monitorado. Mas outra coisa que eu queria falar também, essa parte do porquê me lembrou muito da escrita das histórias, né? Quando o PO escreve a história, ele fica, alguns POs que eu já conversei, né? Não todos, mas fica muito chateado de eu quanto, sei lá o que, quero, parará. Aí fica assim, nossa, que chato, vou escrever isso desse jeito. E aí o que a gente fica frisando é que é importante essa escrita ordenada, porque ela traz quem vai fazer o quê e para o quê, né? É uma visão muito negocial, é uma visão muito que orienta o time e orienta o PO quanto dono do negócio a entender se aquilo de fato faz efeito. Então, quando eu vi esse foco no objetivo, no porquê, né, do produto, eu me lembrei muito da questão do para o quê da história, né? Eu vejo que eles vêm fortalecendo muito essa questão do porquê, do valor, do que isso daqui vai contribuir, né? Isso dá total, para mim pelo menos, dá total direcionamento para o time.
Cara, cansei de ver time que você perguntava do porquê que estava sendo feito aquilo e ninguém sabia. Porque Deus quis. Esse do pior. Era mais ou menos isso. Então agora com o porquê, cara, para mim vai ser a coisa mais poderosa para o time conseguir ajudar o time que eu falo, tá, gente? São os desenvolvedores. Porque é muito comum deixar que aí é uma outra disfunção muito comum, né, nos times Scrum, é deixar a cargo do PO o direcionamento do produto. O time sabendo o porquê que o produto está sendo feito e tendo essa meta muito clara, vai ser infinitamente mais fácil para o time auxiliar nessa parte também de direcionamento, de realmente falar aquilo que vai agregar valor também, na opinião dos desenvolvedores. Né? Um outro ponto que a gente viveu muitas vezes, né? O time está ali no dia a dia, ele está tendo contato muitas vezes com o cliente. Ele é um sensor, né? Pegando aí um conceito que eu aprendi no mestrado, ele é um sensor do cliente mesmo, de observar como que aquilo está chegando, quais são as dificuldades, né? Então, assim, para dar um feedback para o PO sobre, olha, a forma como a gente pensou isso aqui não está gerando o resultado esperado, ou não está agregando o valor que a gente tinha imaginado, é muito mais simples, muito mais próximo do cliente para perceber isso, né? Então, assim, você dá esse empoderamento, né, para o time, facilita com que ele tenha essa transparência de trazer esse feedback do cliente, esse contato direto, né, do uso, dos problemas que estão acontecendo, para sensibilizar o PO muitas vezes. Às vezes o PO está distante da realidade de uso daquela solução, e isso vai sensibilizar de uma forma mais tranquila. E é bem legal porque isso traz um gancho para uma das mudanças do guia, né? Antes era só o PO que imperava na definição do que deveria ser feito e não como, né? E agora o time inteiro pode compartilhar, tá escrito agora, tá autorizado, né? O time participando, isso já acontecia em alguns lugares, mas agora já escrito em pedra, né? Então é bem legal essa colaboração que o guia traz, né? Como todos os developers, né? Eu queria saber de vocês, até puxando para um lado mais prático. Ele traz, né, essa visão do PO mais próximo do time para tentar parar de ser tão proxy, né? Aquela tirador de pedido, ele, né, participando mais ativamente, botando a mão na massa até. E ele também fala dessas novas configurações, né? Então, por que eu acho que traz? Em alguns casos que eu já vivenciei, já até ouvi falar, eram times que tinham um PO e vários times, Scrum liderado por um PO que também dava, né? E agora, todos orientados um PO por produto. Agora, essa parte de meta também, eu acho que vem nesse intuito de colocar subprodutos, né? Qual que são as várias metas. Ele fortalece muito uma sprint por meta, né? Atrelado a todos os itens daquela sprint estarem atrelados a uma única meta, para não ficar a zona, né? Eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente o que vocês veem de formação de time agora, com essa nova visão do guia, né? Do que vocês já vivenciaram e do que essa nova formação pode trazer para ajudar a termos entregas mais bem definidas, entregas mais constantes, com mais qualidade. A gente teve experiência aí num banco, né, em que você tinha algumas histórias que eram definidas e isso tinha que ser aplicado em mais de um produto, né? Então, negocialmente, você tinha lá um objetivo negocial a ser atendido e isso tinha que ser implementado em mais de um produto e, por sua vez, era mais de um time que estava tocando essas mudanças. O que acontecia? Quando você não tinha um PO focado no produto, as priorizações eram outras. Então, algumas funcionalidades eram implementadas em uma linha de produto, não eram implementadas em outra, por exemplo.
E aí você gerava atrasos e aquela funcionalidade não podia ir para o ar porque estava liberada num canal, né, uma forma de entrega, mas não era liberado em outros canais. Tinha sido priorizado negocialmente, mas quando chegou lá na visão do PO, tinha alguém de negócio que era mais focado na sua necessidade pontual de departamento, enfim, e isso fazia com que ele despriorizasse aquilo. E muitas vezes ele focava numa necessidade específica do departamento. Com essa visão da meta do produto, né, quando você fala da meta do produto, se você tiver N times trabalhando, todos os times vão estar olhando para essa meta. E as metas de sprint, né, ou os objetivos de sprint, vão ser focados em atender um pedaço desse objetivo do produto. Então, eu posso intercalar os times de forma a maximizar o retorno por sprint daquilo que está sendo feito para aquele produto. Então, eu posso concentrar esses times na forma de que eles consigam abarcar uma porcentagem maior do objetivo na sua configuração. Então, isso facilita, né, essa visão. Não sei se o Arlen tem alguma... E até em quesito de formação de time, a gente já passou por casos curiosos de ter times que tinham o objetivo de um produto que permeava a empresa inteira. Então, foi até engraçada a forma como acabou, foi meio que na reação, né, que foi feito. Primeiro definiu-se um time para encabeçar essas mudanças, mas viu-se que muitas mudanças não cabia ao time que estava fazendo, porque era um pedaço tão específico do produto que um outro time estava mexendo que não ficava legal. E meio que no empirismo mesmo, não, vamos fazer assim. Então, aquilo que precisa partir do nosso time para o outro time fazer, porque ele precisa fazer o negócio dele, no produto dele, que senão vai dar problema, efetivamente, ele não vai conseguir daqui a pouco ser atendido, a gente passa para eles e a gente começa a trabalhar assim. O problema é que não deu certo porque o objetivo de um time, do outro time, continuava sendo do produto específico deles e do time aqui era arrumar o produto da empresa como um todo. Da segunda vez a gente traçou, olha, o objetivo de todos os times agora é fazer isso daqui rodar 100%. Depois que foi feito isso, aí sim começou a ser priorizado aquilo que era para todos os times, aquilo que era significativamente afetava todos os produtos, era tratado como prioridade, mas precisou se errar primeiro para começar a fazer isso, trazendo essa visão do produto agora e mais de um time desenvolvedor trabalhando no mesmo produto. Eu acho que vai facilitar bastante esse foco mesmo, esse arranjo, e eu diria até que deixa um pouco mais maleável os times em si, né? De repente vai começar, e aí eu estou tentando prever o futuro, mas nessa configuração de um PO com alguns times desenvolvedores, eu acho que entre um sprint e outra vai ter desenvolvedor passando de um time para o outro, mesmo que isso não deixe claro que pode, que não pode, mas eu acho que vai acabar rolando pela proximidade do objetivo com o produto e facilidade, tudo eu acho que vai acabar rolando. Estou tentando prever o futuro. Daqui a alguns meses eu vejo a live de novo e falo se aconteceu ou não. O que eu acho legal é essa parte mesmo da gente aprender com os erros, né? Que você falou sobre errou e agora vamos ver. Eu acho que tem muito essa questão do objetivo do produto também ser subjetivo, então, essa questão objetiva para a empresa inteira, então, peraí, né? Vamos definir então por metas, como atingir aí sim focar nessas metas, tentando também dar uma fatiada nas metas e usar isso na parte dos planejamentos. As plannings, elas são muito intensas. Vamos ver se essa orientação ajuda a intensidade das plannings. A gente acabou falando, né? Esse papo todo foi o item 4, uma página inicial para a meta da sprint, né? Então, sobre essa parte de definição de meta, né? Foco em meta. Eu vejo muito
até para um mesmo produto, objetivos, diferentes metas, times trabalhando por metas, ou eu vejo times trabalhando em produtos diferentes, mas com um objetivo único no final das contas. Eu acho que ele traz muito essa maleabilidade, né? Só que ele foca muito nessa questão de entrega. Então, vamos focar os times para trabalhar em coisas do porquê, agregando valor a algo maior. Então, acho que vai dar bom. Queria perguntar sobre esse item, a visão do Dodge em relação às entregas, né? Essa parte aí polêmica também eu vou deixar para vocês. O Arley. O Polito sempre foge das polêmicas, Arley. Manda ele responder. Não, ele tá de brincadeira agora, ele tá só fugindo. Deixa que eu seja polêmico, né? Então, na verdade, assim, o ponto que eu vou trazer sobre isso não é nem tão polêmico. Na verdade, eu acredito, por incrível que pareça, que a questão do Dodge evolutivo e tudo, de ter de ter, né, um objetivo dentro de um incremento, né, que foi uma separação legal também que foi feita, vai trazer um ponto muito positivo, porque é muito comum dentro dos times a gente ter ali o objetivo da sprint, não atingimos ou não atingimos, ou é 100% ou não fomos efetivos e não conseguimos fazer nada, ou seja, ou a gente entrega ou a gente não entrega essa sprint. A gente tendo agora toda essa questão de ter um objetivo por incremento, por exemplo, de ter um Dodge por incremento, a gente começa a ter possibilidade de, não atingimos a sprint, mas temos sim algum incremento. E aí, até exemplificando, imagina que a gente está construindo uma casa, vamos fazer a fundação da casa. A gente tem o objetivo de fazer a fundação. Eu posso fazer toda a parte de armação da ferragem com 2 pessoas, as outras pessoas ali vão estar furando os buracos, vão estar escavando para colocar. Cara, se o time que está fazendo a ferragem não terminar e o segundo time tiver furado todos os buracos para colocar essa ferragem, eu não deixo de ter esse incremento, eu não deixo de ter 0, eu vou ter alguma coisa efetivamente que pode ser usada e mesmo assim eu não atingi a meta da sprint, mas pelo menos eu fiz alguma coisinha ali. Então, eu acho que com o tempo, e aí, porque as pessoas estão acostumadas ainda, né, essa questão de ou a gente atinge ou a gente não atinge, que isso vai trazer um alívio para o time, principalmente porque, no final das contas, os desenvolvedores, eles ficam com todo esse peso de a gente não entregou, a gente não conseguiu atingir a sprint e fica se culpando, né, no final das contas. Então, eu acho que a gente trazendo esses pequenos objetivos, ter um objetivo ali por incremento, vai ser algo que vai trazer positividade não só nessa questão de ter mais incrementos por sprint, mas de aliviar esse estresse que acaba acontecendo na review. É muito comum, eu acho que todo mundo aqui já presenciou uma review que é meio desastrosa porque não atingiu o seu objetivo da sprint, todo mundo fica com aquela cara de o que a gente vai apresentar nessa review, chega na reta e começa o quebra-pau na reta porque não conseguiu atingir o objetivo da sprint. Eu acho que a médio prazo isso vai ser muito positivo, no início vai ser um puta problema porque é algo que as pessoas não estão acostumadas, as pessoas estão acostumadas a ter uma definição de pronto muito fechada, que geralmente, e aí trazendo para a TI, né, é o produto estar no ambiente de homologação ou de produção, é o mais comum que a gente sempre vê e que nem sempre é aquilo que precisa ser a definição de pronto, né? Eu vejo 2 coisas aí. Agora, definitivamente, a definição de pronto vem como um elemento que compõe a sprint. Ele vinha no guia até entre aspas, né, como uma coisa que podia surgir ou não. E agora, efetivamente, você tem essa visão de definição. Um outro ponto importante que eles ressaltaram é a questão das políticas organizacionais, que muitas vezes os times começam e
define aí o que é pronto para você, né? E tem um direcionamento organizacional, principalmente quando são múltiplos times trabalhando, é importante você ter isso como mínimo, né? A ideia não é, como eu digo, engessar os times, mas ter um direcionamento de elementos mínimos, né, que são necessários para que você consiga ter uma visão organizacional, isso é importante. É importante que as pessoas entendam dessa forma, né, porque pode acontecer da alta gestão olhar e falar assim, beleza, agora a definição de pronto parte da gente aqui do nível estratégico e quando chega lá no dia a dia não vai funcionar, porque são realidades diferentes, são níveis organizacionais diferentes, visões diferentes. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Um segundo ponto que me chamou a atenção, e aí eu diria que, na minha visão, é uma falha, eles já deveriam estar abordando isso, é o conceito do Definition of Ready, né? A gente não aborda a definição de pronto para iniciar, né? Dentro de uma visão, não está dentro do guia. E a gente tem encontrado muito problema na definição de quando é que isso aqui está efetivamente maduro, fatiado o suficiente para que você possa efetivamente começar, né? E a gente tem encontrado muitos times com essas dificuldades, principalmente quando encontram POs imaturos, que não sabem fatiar tão bem, que não conseguem opinar tão bem sobre quais os itens que vão acontecer. Eles tentaram remediar isso dentro da planning, onde você diz para o time de desenvolvedores, né? Eles podem escolher aquilo que vai para a sprint e como vai ser feito, mas mesmo assim existem coisas que são negociais que podem estar falhando. Então, eu acredito que eles deveriam ter dado uma visão para esse ponto que não foi tratado no guia. E até pegando o gancho aí, da planning também, que aí eu acho que é uma falha, assim, que todo mundo já fala, até N agilistas, N pessoas aí do mercado já falam há anos e eu pensei que teria, mas não colocaram o refinamento como uma... realmente ele é oficial dentro do Scrum Guide, né? Porque a gente sabe que um time que refina bem, isso daí tem N estudos já que apontam, um time que faz um refinamento, ele acaba chegando na plane muito mais claro do que precisa ser feito, do porquê que precisa ser feito, né? Então, eu pensei de verdade que eles iam colocar o refinamento como uma prática, tendo uma time box. Eu realmente pensei que eles iam colocar o refinamento ali dentro, mas acabou que não veio. Eu acho que é uma coisa que todo mundo já faz, ou a grande maioria, quem faz sabe dos benefícios. Enfim, são coisas que poderiam ter sido acrescentadas, que acabaram não entrando, mas eu acho que logo eles devem soltar alguma coisinha, devem falar, até porque eu estava olhando depois os tópicos, algumas pessoas estavam questionando isso até lá dentro da própria Scrum Org, do porquê que não entrou, né? Alguns trainers da Scrum Org já até comentaram que está se perguntando lá dentro do porquê que isso acabou não entrando. Então, vamos ver, né? Legal. Eu falei DOD, mas é Definition of Done, né, que acontece lá no final. Obrigada por vocês terem falado a tradução. E essa parte do Definition of Ready, né, definição de pronto para iniciar, que são 2 pontos importantes. Eu tenho que falar, né, eu sou muito tagarela. Então, eu vou falar aqui. Eu acho que esse foco, né, no DOD, no Definition of Done, ele veio muito para poder fortalecer a comunicação. Agora que eles estão trazendo muito essa visão do PO dentro do time, times com, né, várias organizações, estruturas, até vários POs, um em cada time, e essa questão de entregas e busca do valor. Então, eu acho que eles colocam para manter esse alinhamento com qualquer coisa. Então, vamos manter o alinhamento da onde surgiu. Então,
definição junto com a meta, junto com uma estratégia com algo maior, para ninguém ficar tão perdido assim, e depois com como liberar, né? Então, por isso eu acho que trouxe muito a visão do Dodge, e até numa estrutura, podendo começar com uma estrutura organizacional também, nessa questão de servir para N times, com foco em qualidade, né? Manter a qualidade de todo mundo de um mesmo jeito. Eu vejo isso muito atrelado aos modelos de maturidade que a gente tinha. Lógico que não nessa heresia, né? Trazer um CMMI, uma PSBR e falar que é parecido com... Não foi isso que eu quis dizer, mas é com essa parte da avaliação e do ciclo de melhoria constante. Então, eu vi muito na parte do Dodge essa parte de constantemente poder mudar, poder gerar, complementar mudanças, né, novos itens, por conta dessa rodada. Cada entrega vê, esse daqui faltou, essa qualidade faltou, esse tipo de, né, ficou essa ponta solta, bora alterar a definição de idônea, né? Eu vejo assim, posso estar maluca viajando. Bom, isso também não é excludente. Seguindo, o item 5, ele fala de autogerenciamento mais do que auto-organização, né? As versões anteriores, elas se referiam como equipes de desenvolvimento auto-organizadas, escolhendo como trabalhar, né? Agora ele já traz esse autogerenciada, que era uma coisa que todo mundo confundia, né? Eu excluo autogerenciada, aí vinha alguém e batia, pá, é auto-organizado, não tem nada de autogerenciado. Agora ele traz essa visão de autogerenciado, né? E aí traz o que vocês já deram spoiler aí, na parte das plannings, né? O time também escolhendo o que trabalhar, não só o como. Então, dando pitaco nas priorizações do PO. O PO que trazia o que, né? A gente vai para cá, para cá, para cá, agora a planning já dá nesse foco de autogerenciado, esses pitacos na planning. Queria falar sobre isso, bora lá. Vem daquela questão que a gente tinha da gestão, né? Ambientes que eram muito focados na gestão tradicional de projetos, quando você falava que o time era auto-organizado, ele, né, beleza, mas tem que ter um gestor aqui, tem que ter alguém para dizer como fazer, o que fazer, e isso tolhia o time na sua liberdade de escolha e, muitas vezes, tolhia o time na escolha de histórias que iam ter mais valor, ou que eram necessárias para que o produto fosse mais consistente. Né? A gente vivenciou muitas situações em que você tinha necessidade de fazer melhorias, por exemplo, e o time não podia colocar isso dentro de uma sprint porque aquilo não era visto para o cliente como algo que agregasse valor. O Product Owner não vê isso como algo que agrega valor. Meu amigo, se o teu sistema parar, der crash, acabou o valor. Então, assim, algumas outras metodologias trouxeram esse conceito, né? Criaram-se o conceito de histórias técnicas, criaram-se o conceito dos enables, né? Muito na visão do SAFe, por exemplo, que era uma resposta para isso. Basicamente, o guia não trouxe isso como um elemento, ele não criou uma história técnica ou ele não criou um enable, mas ele disse assim, o time vai dizer o que é necessário ser feito. E se a gente precisa parar e fazer uma refatoração nesse momento, a gente precisa parar e criar uma melhoria arquitetural, ele vai definir isso e vai ter liberdade para isso. E isso vai fazer com que muitos produtos não tenham problemas de qualidade como vinham tendo. Né? Gente, já tive tanta briga por conta de história técnica, vocês não têm noção. E é engraçado, pessoal. Porque história técnica não pode. Cara, é necessário? Então pode. É simples assim. E é legal também o autogerenciado, porque isso é muito comum até, quando o time pega a maturidade e tudo, quando o PO começa a ter muita confiança no time, isso é mais natural. Isso já acontecia. Cansei de ver time muito maduro, que está há muito tempo já trabalhando junto, com PO fixo, todo mundo muito alinhado do que era o produto, por que estava sendo feito, de com o tempo o PO chegar na plane e falar, a gente poderia fazer, eu pensei aqui, planejei, a gente poderia fazer isso, e o time virar, não,
a gente tem que fazer isso, isso, senão não vai dar certo. E o PO, entendendo que o time estava querendo aquilo que era melhor para o produto, ia lá e não, realmente, vocês têm razão, vamos fazer. Então, eu acho que, assim, no final das contas, eles colocaram o autogerenciado também, até porque era uma coisa que, com o tempo, emerge do time, acabava emergindo. Então, eles deixaram mais oficial ainda aquilo que acabava sendo oficioso, em que, com o passar do tempo, acontecia. Ah, vamos ter problema com times imaturos? Vamos, porque time imaturo sempre vai ter alguma disfunção, gente. É normal. Achar que um time imaturo, só porque agora o guide está mais leve, ele não vai ter problema, é mentira. O time imaturo continua tendo os mesmos problemas, as mesmas disfunções, que com o tempo vão melhorando e até com o tempo os times mais maturos vão começar a ver que eles também podem dar pitaco no produto, dar pitaco naquilo que precisa ser feito, né? Porque é muito comum no início todo mundo, principalmente time muito recente, que acabou de ser formado, ninguém quer contradizer o PO, ninguém quer levantar a mão e falar, eu acho que isso é besteira, mas com o tempo as pessoas vão indo, eu acho que trazendo isso, né, do autogerenciado, vai ser algo que logo de início o Scrum Master, o PO, os desenvolvedores já vão estar visando logo ali no início de que, olha, a gente pode dar pitaco sim, a gente deve dar pitaco se for para melhorar esse produto, se for para agregar ainda mais valor. Eu acho legal essa parte do time dando pitaco, porque tudo que eu dou pitaco, ele também é meu. E aí a gente vai muito no sucesso do produto e o fracasso, o sucesso da entrega e o fracasso da entrega. Né? Isso tira muito da zona de conforto de deu ruim, foi a culpa do PO, né? Ou não, é a culpa de todos nós demos pitacos, nós construímos esse fragmento de produto juntos desde o início, né? Enfim, desde a manipulação até dos elementos que vão ser feitos. Quer complementar com alguma coisa, Polito? Eu acho que eu estou falando demais. Não, tô tranquilo. É isso aí. É uma conversa. Você tem que colocar a sua opinião também, né? Gente, mesmo se não fosse, eu ia, porque eu não sei não falar. Mas vamos lá. O item 6 é muito focado nisso, 3 tópicos do planejamento do sprint, né? Era o que, o como, agora o porquê, eu acho que a gente já falou bastante, partindo das causas raízes, né? Eu lembro muito daquela técnica dos 5 porquês, né? Eu acho que é tão legal que as coisas elas vão encaixando na minha cabeça, quando eu vou vendo, por quê? Porque a gente fazia muito essa técnica em relação ao levantamento de requisitos, agora tá aí, ó, o porquê fazendo a sua fala no Scrum. Eu vou pular isso para não ficar chovendo no molhado. Vocês querem complementar alguma coisa? Acho que quem propôs essa técnica do porquê tinha filho pequeno, que estava naquela fase do porquê, né? Que tudo que você responde vira um outro porquê, um outro porquê. É incansável, né? Ele falou, não, vamos limitar aqui até uns 5, né? Para ver se o negócio segura. A minha pequena está nessa fase, então tudo que você responde, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Você... Minha filha, faltou ideia. Mas eu acho que a gente que tem filho pequeno aprendeu direitinho a fazer a técnica. Oh. Eu fui a pediatra essa semana, só um parênteses. E aí a pediatra mandou dar o vermífugo para minha filha e depois a vitamina. Aí ela falou assim, mas primeiro você dá o vermífugo, depois de 5 dias a vitamina, tudo bem? Tudo bem, mas por quê? Ela olhou assim pra mim, eu vou fazer o que você está me pedindo, eu só quero entender o porquê. Aí ela, não, porque senão você vai estar vitaminando os vermes e eles nunca vão embora. Fica a dica. Não sabia disso. Dica importante. Aí vamos lá. Pulando para o 7º e último item, ele fala muito da simplificação geral da linguagem, né, para um público mais amplo. A gente já começou falando, mas eu acho que é tão importante que eu queria que a gente enfatizasse aqui. Antes, o guia ele era muito voltado a termos técnicos, né? Como o Polito mesmo disse, ele surgiu da TI, né, para a TI. Então, agora eles tiraram muito essa parte do Techniquez, do TIZs, para dar um foco mais amplo. Bora lá, gente. Então, como eu tinha dito, né, se a gente for olhar aí os reportes de agilidade, né, Business Agility Report, Business Report State,
todos eles indicam o Scrum como o maior framework adotado para agilidade, né? Isso em vários níveis de pesquisa. O que a gente tem observado é que as outras áreas têm se beneficiado do conceito de agilidade. Se falar de business agility, né? Finalmente as pessoas entenderam que a agilidade não é simplesmente um time na TI fechado lá num porão, né? Isso é só para você lembrar que a gente ficava lá no porão, né? Gente, a gente ficava num porão, vocês não têm noção, o prédio era um ex-prédio de banco e a gente ficava no lugar onde ficava o cofre, não pegava nada ali. Mas, como eu disse, a agilidade não está só aí, ela tem que estar na organização como um todo, ela tem que enxergar vários departamentos. E foi se sensibilizando outras áreas, né? A gente fala muito sobre agilidade em RH, é um tópico que está se falando muito, agilidade em marketing, né? A área de contabilidade tem adotado agilidade, principalmente nos ambientes financeiros. Temos várias fintechs, né? E o conceito da fintech trouxe, né, numa abordagem muito tecnológica, mas que foi para um contexto financeiro, e isso fez com que o movimento crescesse de uma forma muito grande. O uso agora da agilidade também no direito, né, faz com que cada vez mais o framework seja utilizado e tem que se simplificar a linguagem, né? Da mesma forma que cada área tem os seus termos, né? E se a gente for falar, fica complicado. Às vezes tem lá aquele discurso que a gente não entende nada quando vai num grupo de pessoas do direito ou vai num grupo do pessoal de RH. Eu fui fazer uma consultoria para o pessoal de marketing e aí um belo dia a gente estava lá falando sobre os produtos e de repente surgiu um merchan. E aí eu olhei para a cara da galera e falei, que diabo é um merchan? E aí eles foram explicar que são aquelas vinhetas que aparecem na televisão, falando de um determinado produto. Não fazia a mínima ideia do que era aquilo. Agora você imagina alguém dessa área pegando um guia e falando de desenvolvedores, né? Vocês são desenvolvedores. Aí o cara vai falar assim, como assim? Né? Como é que eu sou um desenvolvedor? Né? Então, eles tentaram simplificar, ainda está numa linguagem técnica para esse público, mas já está mais fácil da gente fazer uma ponte, né? Uma tradução aí para eles, para simplificar a forma de adoção. Como o Polito disse, está crescendo muito e as pessoas realmente começaram a enxergar as vantagens, né? Eu sempre brinco, a TI sempre foi vista com essa galerinha do porão e que era um bando de enrolão porque demorava um ano para entregar um relatório. Só que aí, quando a gente começou a trabalhar as coisas de forma mais incremental, com a fatia menor, entregando constantemente valor, todo mundo viu que isso era bom, porque é bom, no final das contas, a gente está entregando valor constantemente, e começaram a querer usar também, né? Então, se a gente pegar a engenharia de software, a gente é bem recente comparado a uma engenharia civil, por exemplo. A gente ainda está aprendendo e, como tudo que a gente está aprendendo, a gente acaba se apegando. E a TI se apegou à agilidade muito mais que as outras áreas, mas agora as outras áreas estão enxergando muito as vantagens. A própria TI agora, eu diria, que briga muito com as outras áreas, porque a velha história do somos ágeis, onde? Dentro da TI. E o restante? Como é que é, gente? Vocês não podem só querer cobrar da gente um negócio para aprovar uma mudança que a gente acha que é legal aqui, que vai trazer algum valor ao produto, que leve um mês, que tenha que ir para um comitê. Vocês têm que começar também a trazer agilidade para o negócio como um todo. Se vocês querem que nós sejamos ágeis, vocês têm que ser ágeis. Então, as coisas estão mudando. Eu acredito que no futuro não muito distante, o Scrum ele vai acabar atendendo ainda mais áreas, ainda mais times fora da TI, justamente porque, como ele simplificou, como ele ficou ainda mais leve, como ele ficou... ainda tem ali, como o Polito disse, alguma conotação, alguns termos técnicos que são muito próximos da TI, mas só de ter tirado todo o histórico
teórico, isso e aquilo, todo o dev team, né, como a gente brincava, o time de desenvolvimento, já vai ser algo que vai agregar muito valor, porque as pessoas vão olhar só escrito time e, opa, ok, eu entendo que é um time, porque todo mundo sabe o que é um time, todo mundo tem um time de futebol, um time de basquete, então as pessoas sabem que um time é uma agregação de pessoas com um objetivo comum. Então fica mais fácil, tirando todos os termos técnicos da TI, que a gente sabe que é bem complicado. Quem nunca aqui tentou explicar para alguém que é fora da TI algum termozinho bem básico e não perdeu aí uma bela de uma meia hora, 40 minutos para explicar coisas que para a gente é corriqueira do dia a dia, né? Então, só de tirar isso já alivia bastante a entrada de novas áreas, de novas pessoas dentro do Scrum. Gente, outro gancho aí. Ninguém entende o que o povo da TI faz, ninguém da família, ninguém. Eu lembro que na época que eu era desenvolvedora, aí teve o Dia das Mães na escola e minha filha tinha que desenhar o que eu fazia. Aí ela desenhou que eu era secretária. Aí eu falei assim, mas por que você me desenhou como secretária? Nada contra, mas eu não fazia isso. Ela, mãe, era muito mais fácil desenhar você como secretária do que... Eu não sei o que você faz. Mas, pegando aí o gancho, para você que não é de TI, que está assistindo aqui a nossa live ou que vai assistir posteriormente o vídeo, fica a dica. O Scrum, ele nasceu da TI, mas até os próprios criadores viram, né, como isso está transbordando a área de TI. Hoje eu trabalho numa área de negócio, eu não sou de TI mais. Mentira. Mas eu trabalho numa área de negócio. E lá a gente está adotando o Scrum para poder trabalhar bem com o pessoal de TI. Então, é a área de relacionamento com o cliente. Né? Então, vejam, isso está no marketing, isso está na parte hospitalar, na parte de contabilidade, advocacia, direito. Pode ir para qualquer lugar, né? Qualquer lugar que entrega produto, que disponibiliza e que ajuda a fatiar e entregar de uma forma mais simplificada. Bom, gente, a gente já tem um pouquinho mais de 1h e 18 minutos. Tentar não estender mais, a gente já falou muito, eu achei muito legal. Eu só queria fechar agora perguntando para vocês a visão de evolução de projetos. Como é que vocês acham que essas diferenças, esses 7 grandes tópicos, grandes mudanças, né, que o guia trouxe, como é que vocês acham que isso vai refletir nos projetos? O que vocês acham que vai ser mais fácil e o que vai ser mais difícil de emplacar? Mais fácil e mais difícil? Não passa para o Arley, agora o Arley passa para o Polito. Polito, por favor, ponto polêmico agora é você, tá? Ponto polêmico. Então, eu senti falta de uma coisa dentro do guia, que é uma tendência que tem acontecido nos times de Scrum, que é você tentar dar uma visão mais orientada a fluxo, né? Como o uso de outras métricas, como métricas de lead time, né? Uma orientação mais de fluxo mesmo. E aí eu não estou defendendo o Kanban, tá, pessoal? Pessoal que é de Scrum aí, mas numa visão mais de flow, né? E aí o que acontece? Eu senti falta do guia ter esses elementos. Apesar dele citar um CFD como uma das práticas que podem ser adotadas, o que a gente tem percebido é que muitos times Scrum têm buscado melhorar as suas previsões e o uso de story points, o uso só de capacity, os gráficos de burn down e burn up não estão sendo suficientes para isso. Então, existe uma tendência muito grande, uma procura muito grande por entender fluxo e, naturalmente, as pessoas ou migram para o Lean, né, numa visão mais do Lean manufaturado, ou eles migram para um Kanban. Né? Então, eu senti falta deles começarem a adotar uma visão mais de fluxo. E vou justificar o porquê. Um dos problemas que a gente tem quando a gente trabalha com time box é que você está fechando uma janelinha. Você está dizendo o que eu consigo fazer em 15 dias. Né? Por mais que seja interessante do que a gente tinha no planejamento de trabalhar com um mês ou trabalhar com 2 meses, a gente tem aí uma variabilidade do tamanho das histórias, da complexidade, do tempo que você vai gastar para cada uma delas. E essa variabilidade gera incerteza. E essa incerteza faz com que você, muitas vezes, não saiba se cabe ou não cabe dentro da sprint, se prioriza ou não prioriza agora. O que acaba acontecendo?
Às vezes coloca coisa de mais, ou se coloca coisa de menos. Aí vão-se para outros padrões, como já deixa priorizado no backlog 2, 3 outras histórias, porque se sobrar tempo, eu arrasto. E aí isso gera uma visão, muitas vezes, focada em tarefa e não focada no objetivo da sprint. Então, ao meu ver, isso pode gerar uma disfunção. Eu vejo que eles devem trabalhar mais com a visão de fluxo. E aí eu não estou defendendo o modelo Kanban de novo, pessoal, mas uma visão mais orientada a fluxo mesmo, para você ter uma previsibilidade melhor, né? Em ambientes imaturos, vai ser mais difícil seguir os eventos, né? Você trabalhar com os eventos de uma forma tranquila, pela flexibilidade. Em ambientes mais maduros, eu acredito que o entender o propósito vai ser o grande problema, né? Ter um propósito do produto e você conseguir fatiar isso ali. Talvez o pessoal gaste um tempo para conseguir entender o que é propósito, né? Para conseguir dar um direcionamento. E aí vale a pena realmente ler o Simon Sinek, entender como é a visão do porquê, define o porquê primeiro, depois vai para as outras camadas, vai auxiliar nessa definição, né? Ao meu ver, seriam esses elementos aí. Eu acho que assim, o que vai ser mais difícil aí, lá vou eu ser polêmico, eu fugi o tempo todo de ser polêmico, mas agora eu vou dar uma polemizada. Eu acho que o que vai ser mais difícil de verdade vão ser as pessoas entenderem que todos agora somos um time, que todos somos desenvolvedores. Por que eu falo isso? Como a gente já falou lá no início, as pessoas sempre quiseram justificar seus papéis e cargos. Eu sou o PO, eu sou o dono do produto, então eu sou quem manda aqui. O Scrum Master é o gerente de projeto. Então as pessoas sempre quiseram fazer muito essa chavezinha aí, e que agora vai ser bem mais complicado, porque é todo mundo um time. Ponto. Vamos parar de fazer separação, a gente só tem responsabilidades diferentes. Como isso acaba mexendo com o ego, e aí se a gente pegar ali os 3 grandes tópicos, produto, processos e pessoas, pessoas sempre é a coisa mais complicada que a gente tem, porque ela só muda se quiser. Não adianta a gente tentar forçar, a gente consegue mudar um produto de uma hora para outra, a gente consegue mudar um processo de uma hora para outra, pessoas só mudam quando querem. Então, eu acho que isso vai ser um problema, porque quem tem o ego muito inflado vai ver que agora, mais do que nunca, somos iguais. Então, vai ser uma parte que eu acho que no início vai ser muito polêmico, que nem eu disse, muito por conta de briguinha de ego, né? Da questão daquilo que vai ser mais fácil e que vai pegar com facilidade, até porque, como você mesmo já deu um exemplo aqui, Sandro, eu acho que a retirada das 3 perguntas da Daily vai ser a coisa mais fácil, porque, cara, N times já não fazem mais a pergunta, muita gente já não fazia. Então, eu acho que vai ser a prática realmente daquilo que mudou, né, como um todo, o mais fácil de pegar de todo mundo, aderir aí das mudanças. E como eu disse, o Polito disse aquilo que ele sentiu falta, eu senti particularmente falta da gente ter ali um time box específico, de ter uma cerimônia específica para o refinamento dentro do Scrum Guide. De novo, a gente vai ter que fazer o refinamento da forma como der, que é a velha história do se não está minimamente escrito, como hoje está bem aberto, as pessoas tendem a não querer fazer porque elas não enxergam o valor já que não está escrito, né? Então, torço para que no futuro não muito distante o refinamento seja uma prática, uma cerimônia, né, melhor dizendo, dentro do Scrum mesmo, para agregar mais valor aí. Massa. Eu concordo muito com o que você disse, Arli, essa parte de pessoas aí. Com essa questão, né, de o autogerenciado, você já está
desmistificando que o Scrum Master era gerente. Então, você está passando que todo mundo vai virar gerente, todo mundo vai se autogerenciar, né? Tipo, de uma forma bem, né, esquisita, mais ou menos isso. A outra forma do time inteiro estar participando na planning de priorização, isso vem muito claro, que o time também participa da priorização, a gente também tira esse mito de que tem uma única pessoa que manda em tudo, né? Então, vai dar um chabu isso nas pessoas, concordo muito. Eu acrescentaria como um desafio a parte que o Polito trouxe do porquê. Eu acho que um grande desafio hoje, pelo menos que eu passo, é fatiar, né? Às vezes a gente vê histórias enormes, então hoje o desafio é fatiar as histórias. Imagina agora você estabelecendo em metas e objetivos, que são coisas complicadas de escrever, de definir, né? Então, acho que foi o Polito mesmo que disse que para até os times mais maduros isso vai ser um grande desafio. Não foi isso que você disse, Polito? Sim. Então, eu concordo contigo. E concordo que a dele, as perguntas ninguém fazia. Realmente vai ser bem fácil. Gente, vocês querem complementar alguma coisa? Eu quero fazer uma polêmica. Fale, sempre bom polêmicas. Deixar a polêmica para o fim. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que usam Scrum sem fazer o que está no Scrum Guide, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, tem uma nota lá no Scrum Guide 2020 dizendo o seguinte, se você não está seguindo o que está lá, você não está fazendo Scrum. Não sou eu que estou falando, quem está falando são os autores, tá? Mas eu vou explicar o porquê. Ninguém está dizendo que você não tem que ter empirismo, que você não tem que explicar, que você não tem que experimentar. Não é isso. A gente tem a mania de adotar uma coisa já mudando, já adaptando. E a gente não colhe os benefícios da experimentação. A gente que trabalhou com desenvolvimento de software, usando o modelo Rupiano, né? Cara, tinha muita coisa no Rupi que era certa e a gente fazia errado, porque a gente fez de um jeito que achava que era a melhor forma. Então, a gente não usou como o método pregava, muitas vezes. E quando você não usa o método da forma como ele prega, você não usa o framework da forma como ele está dizendo, você não colhe os benefícios. Experimenta usar do jeito que ele está falando primeiro. Colhe os benefícios, entende essa coisa, ganha maturidade no entendimento, para daí você vir fazer as suas modificações. A gente tem visto muitas pessoas falando, não, você tem que mudar, você não tem que adotar da forma como ele está falando. Adota primeiro do jeito que ele está falando. Aí vamos para uma filosofia oriental, né? Quando você é um faixa branca, você simplesmente faz repetição. Ele te ensina um golpe, em qualquer arte marcial, ele te ensina lá um golpe, você repete, 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 e aí você vai fazendo isso até você chegar na faixa preta. Quando você chega na faixa preta, ele começa a te desconstruir cada um daqueles golpes. Aí é a hora do porquê, aí é a hora de entender novas formas, aí é a hora de você melhorar essa visão. Então, antes de você querer mudar um framework, mudar um método, porque você acha que alguma coisa vai ser melhor, usa do jeito que ele está colocando. Gera as resistências e os impedimentos que ele está tendo, porque isso é o que vai te dar o melhor benefício, a melhor forma de você entender as coisas. Então, para a galera que diz que usa Scrum aí, não faz os eventos, não faz o backlog, não faz o planejamento, você não está usando Scrum. Gente, o Scrum ele é tão simples, ele é tão enxuto, que eu não consigo compreender, né? Tipo, eu acho que você pode falar que você está usando sua metodologia baseada no ágil, né, mais enxuta, mas é bem por aí, eu concordo contigo, Daniel San. Põe o casaco, tira o casaco. Não, e é bem comum mesmo, né? E aí a gente vê a velha história do o que você roda aí nos seus times? É um Scrum. Legal, é um Scrum puro? Mais ou menos. A gente tem algumas coisinhas aqui que a gente customiza. Cara, por quê? Não, porque a gente acha melhor. Não tem um porquê efetivo. É só, se você fizer o segundo por que você acha melhor, a pessoa já não sabe mais te responder. Eu diria que é assim, e aí pegando
o ponto polêmico. O grande problema também é porque, e aí eu acho que é muito cultural também nosso, né, no Brasil, o jeitinho brasileiro de querer fazer as coisas. A gente vê algo que está funcionando e porque a gente acha que, sem ter medido, sem ter experimentado, sem ter nem iniciado, a gente já vira e eu acho que isso fica melhor dessa outra forma. Então, a gente fala muito isso nos treinamentos e consultoria para todo mundo que pergunta a gente, cara, por onde eu começo? Cara, começa pelo que está escrito, depois evolui, depois você tenta fazer alguma outra coisa, porque se você já iniciar fazendo diferente, você vai ter problema. A gente até costuma falar, às vezes a gente chega em lugares em que a gente vê, não que o Scrum não vá ficar ali 100%, mas que vai precisar, no futuro, ter alguma mexida desse tipo, ter que, não, isso daqui não fica legal, vamos adotar só algumas práticas que tem no Scrum, mas de início a gente pelo menos tenta seguir o que está escrito ali, quando, não, definimos que vai ser o Scrum que vai ser usado, então vamos usar aquilo que está definido. Cara, depois a gente evolui, depois a gente muda, depois a gente vê. Outra coisa que é muito comum das pessoas perguntarem para a gente, e como é que eu escalo isso daqui para a minha empresa inteira? Cara, primeiro, ajusta todos os times, deixa todo mundo falar a mesma linguagem, pense em escalada depois que você tiver maturidade. Você tentar começar escalado é outra coisa que dá um chabu, que eu não sei quem inventou que, não, para escalar é fácil. Cara, escalar é muito difícil. Exige, e aí é onde eu sempre falo que é o trabalho onde o Agile Coach deveria muito se focar, porque é onde exige um nível de coordenação de times que é tão alto que não dá para você pensar que, não, só com uma pessoa olhando isso daqui vai dar certo. Cara, não vai. Então, começa pequenininho, cresce rápido e evolui lá na frente. Não vai tentando evoluir, crescer, fazer tudo ao mesmo tempo, que não vai dar certo. Massa. Vocês falando essa polêmica aí, eu tive a ideia, mas a gente não vai falar dela hoje. Eu queria convidar vocês para um próximo bate-papo, para a gente falar sobre essas miscelâneas entre as técnicas, entre os frameworks, que assim, eu acho que quando o Polito trouxe que é e não é Scrum, foi só por conta da fala de estou seguindo o Scrum, né? E porque o Scrum é o framework mais conhecido, é o mais simplesinho, é o que está todo mundo... quando quer adotar o ágil, é o que todo mundo começa. Mas tem N outros frameworks, e eu acho que seria interessante a gente falar como é que eles podem até coexistir, se podem coexistir, né? E aí, topam? Topo, claro. Topamos, velho. Pronto. Gente, querem falar mais alguma coisa que eu vou abrir para as perguntas? Então, vou abrir aqui para as perguntas antes... Para quem não tiver pergunta, eu queria muito agradecer vocês terem estado aqui com a gente. Para mim foi de uma riqueza enorme estar com vocês, né? Nessa 1h30. Acho que a gente até conseguiu cumprir aí o cronograma Time Box. Os meninos falaram, quanto tempo você quer? 1h30. A última vez que eu falei com alguém demorou 2 horas e a pessoa teve que falar assim, Sandra, a gente vai ter que desligar. Tá bom. Então, excelente. Obrigada, gente. Acho que foi muito legal. Quero agradecer vocês imensamente pelo tempo de vocês aqui. Para mim foi um bate-papo super legal. E agradecer a quem está aqui também assistindo. Muito obrigada. O pessoal já pode ir deixando as perguntinhas. O Polito que vai ver que ele é o nosso gestor aí. As perguntinhas que vão chegando. Alguém quer considerar alguma coisa? Por enquanto, ninguém mandou nenhuma pergunta, não. Então, enquanto o povo se manifesta aí, se alguém se manifestar nesse domingo à noite, já com Disney Plus aí em casa. Gente, já assisti todos e se esqueceram de mim, foi muito bom. Queria saber aí, quer finalizar de alguma forma? Arley, Polito, palavra com vocês. Arley? Não, também só tenho a agradecer esse bate-papo. A gente sempre brinca que vai marcar para conversar, para fazer isso, para fazer aquilo, e nunca marca efetivamente. Então,
Obrigado pela provocação, Sandra, por ter chamado a gente para conversar aqui nesse momento, nesse espaço. E eu acho que é isso, né? Agora, e aí a última consideração, eu ia falar isso antes e acabei esquecendo, lembrei aqui agora, que foi uma pergunta que me fizeram, né, até, Warley, e quando é que eu já posso começar a implementar essas mudanças? Então, gente, já está publicado, você já pode começar. Ah, sou obrigado a mudar tudo agora, do jeito que eu estou. Olha, recomendo que você se planeje para fazer essas mudanças. Você não precisa fazer agora, imediatamente, porque acabou de mudar. Mas, se você quer continuar seguindo aquilo que o framework preza, aquilo que ele pede, aquilo que a gente sabe que dá certo, que já foi testado, segue o que está lá, planeja um pouquinho, daqui a um mês, 2 meses, eu diria, aproveita essa virada de ano que as pessoas sempre querem fazer tudo em janeiro, em fevereiro, então já aproveita, planeja aí com seus times para fazer essa mudança, para aplicar as mudanças, mas eu diria que se vai seguir aí um conselho da gente, faça as mudanças incrementalmente, vá tirando os costumes de forma incremental aí das pessoas, vá aderindo a essas 7 mudanças, uma por vez, e depois esteja ali na esteira, tudo bonitinho, gente. O Márcio Melo falou, bom, Arlen. Mandou bem. Márcio. Olha o Márcio aí, que legal. Aí, Eu acho, Arley, complementando o que você está falando, é só aplicar o Scrum nas mudanças. O que traz mais valor, vai colocando de primeiro, até chegar ao que não traz tanto valor agregado nas mudanças para o seu time. E aí, Polito? Então, eu queria agradecer a Sandra e a dona Marocas, né, por ter convidado a gente. A gente ia fazer primeiro lá no Instagram, aí deu a ideia de fazer aqui no canal. A gente depois vai replicar isso para todo mundo. A Sandra é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que me ajudou muito profissionalmente, em muitos aspectos, e eu queria deixar aqui o meu agradecimento, desde a época da Poliedro, né? A gente passou por várias dificuldades, né? Foi um período em que eu comecei a minha gerência e tive muito suporte dela, para minha primeira atuação como gestor. Talvez eu nunca tenha dito isso explicitamente, estou dizendo agora. Em outro momento futuro na vida, ela me levou para a CDS, que fez eu conhecer o Arlen, né? Então, desculpa! Nossa! Foi, tá vendo? Tem uma parte que me toca. Obrigada! Ela achou que só eu que botava ela em fria, né? Mas ela também colocou, né? Então, eu queria agradecer por todo esse período, por estar aí convidando a gente. Vamos fazer outras lives, vamos estar aí. O Breno questionou aqui quais ferramentas online ajudam na implantação. E aí, meninos, querem sugerir ferramentas? Olha a polêmica. Hã? Eu tenho uma opinião, mas eu vou deixar vocês falarem. Vocês são os convidados. Então. Fala aí, Polito. Você começa, depois eu falo. Então, eu particularmente tive uma experiência muito boa com o Azure, né? Gosto muito do Azure como plataforma, por ser uma visão de ALM, né? Não só focado no que o Scrum pode fazer, mas todos os benefícios que um Application Lifecycle Manager traz. Então, eu particularmente gosto do Azure como uma ferramenta para se trabalhar Scrum. Atualmente, eu tenho trabalhado muito mais com Kanban, né? Então, aí eu tenho outras ferramentas que a gente está abordando. O pessoal gosta muito do Gira, né? O Gira tem aí um aspecto bacana, mas tem lá seus problemas em relação à métrica, em relação à definição de times, e tem que tomar um certo cuidado aí na implementação. Mas basicamente isso.
e aí eu faço minhas também as palavras do Polito. A nível de experiência, quem já trabalhou com Azure, sem dúvida, é uma das melhores ferramentas para Scrum, muito porque tem muitas métricas que são automatizadas, tem muita métrica que você não precisa ter plugin, que não precisa ter nada. Só de estar ali dentro, você já tem tudo muito certinho, é muito tranquilo, é muito fácil de fazer o alinhamento até do propósito de produto. Apesar de isso não existir antes, lá no Azure já tem uma opção para você deixar propósitos claros. Então, assim, sem dúvida é a melhor, para mim, pelo menos, a nível de Scrum, é a melhor ferramenta paga que tem. Como a gente fala de uma ferramenta paga, vamos falar da ferramenta do povão e que a grande maioria usa. O Trello é, sem dúvida, a ferramenta gratuita mais utilizada, né? Gratuita em termos, né? Mais utilizada, mas onde eu acho que ela peca, que aí é o que eu sempre falo, é métrica. E, gente, não adianta, se você está com um time ágil, você tem que metrificar não para ficar aferindo o time, mas porque você precisa ter um número para se embasar nas melhorias. Não adianta você virar para um PO e falar que a PO não cabe mais histórias dentro desse sprint. Se o PO te perguntar por quê, você falar, porque eu acho que não vai dar certo, você não vai convencer o PO. Agora, se você mostrar para ele que historicamente o time nunca conseguiu fazer, seja mais story points, seja t-shirt size, seja qual for a ferramenta que está sendo utilizada ali para mensurar tamanho de story, enfim, de mensuração mesmo, né? Se você não tiver um histórico, você não consegue comprovar para as pessoas que dá ou não dá para fazer, que é onde o Trello, eu nem diria que peca, né? Mas você precisa comprar plugins para você ter. Mas, a nível de ferramenta gratuita, sem dúvida, o Trello é mais difundido, mais fácil, mais prático. Tem alguns plugins gratuitos que são bem legais para time que trabalha com sustentação, só com sustentação, inclusive, tá, gente? Fica a dica, tem plugin do Trello que você faz um form no Google e ele já gera a história lá para o time. É bem legal, então eu diria que o Trello dá gratuita, mas a nível de experiência, poucas ferramentas que eu mexi para Scrum são tão boas quanto a Azure. Sandra? Eu vou complementar com duas, que é da minha vivência. Post-it. Eu acho que é a ferramenta mais gratuita, mais barata, que super cai bem aí. Acima de tudo, eu acho que o que vale mesmo é essa integração, você saber o que você vai fazer, enfim. E eu uso muito o GitLab também, né? Ele já traz essas organizações, enfim, não é tão completo como o Azure que os meninos estão trazendo, mas ele é gratuito também, fica aí como uma opção. Show de bola. Mais perguntas? Não tivemos mais perguntas. Então, eu gostaria de agradecer as lindas palavras do Polito. Ele nunca foi legal e gentil comigo. Eu quase chorei. Mas brincadeira. O Polito sempre me colocou em roubadas. Foi ele que me arrastou para o mestrado, foi ele que me arrastou para o doutorado. Foi num curso de Scrum que a gente fez, Scrum Master, que a gente nem estava mais trabalhando junto. Ele falou assim, tô fazendo doutorado, que legal. E de repente eu estava lá no doutorado. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Então, agradeço todas as oportunidades de vida, viu? De vida e profissionais também, Polito. Muito obrigada. O Arlen nem fala, né? O Arlen, a gente trabalhou sempre na mesma equipe. Obrigada. Obrigada, gente, por embarcar aqui. É isso. Mais perguntas, pessoal? Nada. Então, vamos combinar o seguinte. Fica a caixinha aí, a gente vai disponibilizar nos 2 canais. Quem tiver mais perguntas, a gente se compromete aí respondendo. A gente gosta muito de falar, como vocês já viram. Eu estou muito abismada que deu tempo. Eu achei que não ia dar, que ia ser um desastre essa parte. Porque a gente fala muito. Então, assim, é um ganho esse cumprimento de time box. Vou colocar aqui, então, que vão ter mais. Eu já fiz o convite, eles aceitaram, eles se lascaram. E colocar para vocês que vai estar disponível tanto no canal da Marocas quanto no canal da Penox, um super resumo aí
das mudanças, das novidades do Scrum Guide para vocês acessarem aí. Então, é por aí, né, pessoal? Vamos fechar? Vamos lá. Então, é hora de dar tchau. Tchau, gente! Tchau!